Marcos capítulo 10, a partir do versículo 35. Diz o seguinte: Então se aproximaram dele, quem, igreja, se aproximou de Jesus? Tiago e João, filhos de quem? Dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Versículo 36. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está o quê? Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sobre seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos... E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe o que eu acho interessante no Evangelho de Marcos? É que no Evangelho de Marcos você não vê Jesus parado. O Evangelho de Marcos é um evangelho onde você vai ver Jesus em constante ação. Algo que me chama a atenção são algumas palavras que se repetem no Evangelho de Marcos. Como, por exemplo, você vai ver Marcos utilizando muito a palavra logo Jesus fez isso. Imediatamente Jesus fez aquilo. Marcos não está preocupado em demonstrar um Jesus que descansa. Marcos está preocupado em apresentar para mim e para você um Jesus que, quando se trata da salvação da humanidade, ele é incansável. E aqui eu gostaria de dizer para você o seguinte: Deus não perde a oportunidade de salvar. Deus não perde a oportunidade de salvar. Tudo que precisa ser feito para a nossa salvação, Deus fará. O interessante é que, com alguns autores, alguns teólogos vão dizer o seguinte: que esse Marcos capítulo 10, versículo 45, esse versículo 45, é o centro do Evangelho de Marcos. É o resumo do Evangelho de Marcos. O Filho de Deus que deixou a sua glória, deixou a companhia do Pai para vir a esse mundo sofrer por causa do meu e do seu pecado. Deixa eu dizer para você, quando se trata da sua salvação, Jesus não mede esforço. Quando se trata da salvação da sua família, Jesus não mede esforço. Deus não perde a oportunidade de salvar. Mas aqui eu gostaria de trazer para você, o tema dessa nossa mensagem dessa manhã é cego versus cego. O interessante é que no versículo 35 é nos dito o seguinte: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Olha, o interessante aqui é que nós sabemos o nome das pessoas que se aproximaram de Jesus. Qual é o nome delas? Tiago e João. E nós sabemos também o nome do pai de Tiago e João. Qual é o nome dele? Zebedeu. Em outros textos bíblicos nós podemos encontrar ali em Mateus a profissão de Tiago e João. Possivelmente ali pescadores. Grava isso para a gente poder entender o final dessa história. Mas sabe o que me chama a atenção? É que eles se aproximam de Jesus dizendo assim: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a ousadia dos discípulos. Nós vemos a ousadia dos discípulos. Eles se aproximam de Jesus e dizem: Jesus, não importa como, mas o que nós vamos pedir para o Senhor tem que fazer. Você já conheceu alguém que tentou dar ordens para Deus? Você já conheceu alguém que Deus, eu fiz isso, a fazer isso por mim? Hoje em nossos dias existe essa teologia de que Deus passa a me servir. O fato de eu pegar e fazer algo pela causa de Deus obriga a Deus a agir em meu favor. Quando nós agimos assim, nós estamos agindo da mesma maneira que Tiago e João.
Nós queremos que Jesus se torne o nosso servo. Nós queremos que Deus se torne o nosso servo. Os discípulos se aproximam de Jesus. Não sei como o Senhor vai fazer isso, mas o que nós vamos pedir para o Senhor tem que fazer. Em algum momento da sua vida você já tentou dar ordens para Deus? Em algum momento da sua vida você já tentou obrigar a Deus a fazer algo que você deseja? Porque quando nós agimos dessa maneira, nós agimos como Tiago e João, querendo que Deus nos sirva, querendo um Deus que nos agrade, querendo um Deus que haja conforme eu desejo, assim eu quero, não mais assim diz o Senhor. Deus, mas é desse jeito que eu quero. Deus, é assim que eu quero. Deixa eu dizer para você, quando eu e você agimos assim, nós passamos a ser Senhor e queremos que Deus passe a nos servir. O interessante é que o versículo 36 vai nos dizer o seguinte: e ele lhes perguntou, que quereis que vos faça? Às vezes, meus irmãos, eu me pego assim pensando, imaginando assim, parece que Jesus é muito bom para ser verdade. Parece. Porque os discípulos, eles se aproximam de Jesus com toda a arrogância, toda a prepotência e orgulho. E Jesus olha para eles e diz assim: tá bom, do que vocês precisam? O que vocês querem? Se essa pergunta fosse feita para você nessa manhã, o que você diria? Se Jesus nessa manhã se aproximasse de você e dissesse: o que você quer que eu faça? Do que você precisa? O que você diria para Deus? O que vai dentro do seu coração que você colocaria diante de Deus nessa manhã? O versículo 37, eles dizem o que eles desejam. Eles dizem: responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Aqui nesse momento, quando os discípulos dão essa resposta para Jesus, eles estão dizendo o que está dentro do coração deles. Dentro da cultura da época, aquele que se assentava à direita e à esquerda do rei, eles eram as pessoas mais importantes do reino, depois do rei. Sabe por que eles fizeram essa pergunta para Jesus? Porque em Mateus capítulo 20, Jesus diz: eis que estamos subindo para Jerusalém, e lá o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Parece que os discípulos eles não entenderam. Parece que os discípulos estavam pensando: Jesus está voltando para Jerusalém. Então é agora que o filho de Davi ele vai restabelecer o seu trono. É agora que ele vai restabelecer o poder como nação de Israel. E aí sabe qual é o pedido deles? Eles dizem: Senhor, que eu me assente um à sua direita e outro à sua esquerda. Eles queriam poder. Eles queriam status. E o interessante é que o versículo 38 Jesus diz: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que sou batizado? Eu queria me deter com você na primeira parte do verso 38, que é dito: não sabeis o que pedis. Quando eu olho para essa fala de Jesus, eu sou obrigado a levar você até Tiago capítulo 4, versículo 3, quando Tiago, irmão de Jesus, ele diz assim: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, só para satisfazer as suas próprias vontades. Eu costumo dizer que as perguntas de Jesus para nós geram em nós reflexões. As perguntas de Jesus para nós geram em nós reflexões. E aí quando nós olhamos para a história de Tiago e João, nós vemos que eles não sabem o que eles estão pedindo. E eu gostaria de trazer para mim e para você nessa manhã: aquilo que você tem pedido a Deus é realmente o que você precisa? Aquilo que você tem pedido a Deus é realmente a sua necessidade? Às vezes nós pedimos algo para Deus para satisfazer as nossas próprias vontades. E muitas das vezes Deus não atende essa oração dando aquilo que você pede, porque Ele sabe que possivelmente a sua vontade vai afastar você dele. E aí Ele não dá. Aquilo que você tem pedido a Deus é realmente o que você precisa? Aquilo que você tem buscado em Deus é realmente o que você precisa? E esses discípulos, continuando no versículo 39, eles dizem: podemos, tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo,
e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está o quê? Preparado. Deixa eu dizer para você, Deus tem um lugar no seu reino para cada um de nós. Deus tem um lugar na sua glória para cada um de nós. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes em conversa com a minha esposa, eu costumo dizer o seguinte, se quando Jesus voltar, e quando nós entrarmos, chegarmos diante do portão celestial, eu digo para ela o seguinte, se eu vou ser o primeiro, ou se eu vou ser o último a entrar, para mim não importa. O importante é o quê? É eu entrar. O importante é Jesus vir e me levar, e me buscar, eu estar junto com Ele por toda a eternidade. Se eu vou ser o primeiro, se eu vou ser o segundo, se eu vou ser o último a entrar, não importa. E eu gostaria de dizer para você, nessa manhã, Deus tem um lugar preparado para cada um de nós no seu reino. Deus tem algo designado para você e para a sua família. E sabe o que é mais interessante? Que no versículo 41 vai nos dizer, ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos discípulos Jesus tinha, igreja? 12. Quantos foram até Jesus? 2. Sobraram quantos? 10. Então veja, quando os 10 ficam sabendo que os 2 foram até Jesus, eles ficam indignados. E quando você vai para o livro Desejado em Todas as Nações, quando Ellen White, inspirada por Deus, ela comenta esse relato, ela vai dizer que os 10, eles se indignaram porque Tiago e João foi primeiro que eles. Porque o mesmo desejo que havia no coração de Tiago e João, havia no coração dos 10. Os 10 também estavam preocupados se ficariam à direita ou à esquerda, quem seria mais importante no reino. Você se lembra que em alguns dos evangelhos os discípulos brigam por isso? Um diz, não, eu fui o primeiro a ser chamado. Outro diz, não, primeiro foi eu, foi André. Não, primeiro... Eles estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados com a posição que eles teriam no reino de Deus. E no versículo 42, Jesus chama eles para junto de si e diz, vocês estão enganados, no meu reino não é assim. Vocês estão enganados, no meu reino não funciona do mesmo jeito que o reino que vocês estão vivendo. E no versículo 43, Jesus diz, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Grande no reino de Deus é aquele que serve. Deixa eu dizer para você, quanto mais você trabalha pela salvação das outras pessoas, maior você se torna no reino de Deus. Quanto mais você trabalha pela salvação das outras pessoas, maior você se torna no reino de Deus. Grande no reino de Deus é aquele que serve. Grande no reino de Deus é aquele que está decidido a entregar-se completamente a serviço do Senhor e deixar Deus usar a sua vida por completo. Esse é grande no reino de Deus. E o interessante é que Jesus, ele diz isso e logo na sequência, no versículo 45, ele diz como faz. No versículo 44 ele diz, quem quiser ser o primeiro, será entre vós servo de todos. E aí ele diz, sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Aí Jesus diz no versículo 45, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É como se Jesus estivesse dizendo para aqueles discípulos, se tem alguém aqui maior entre vocês, sou eu. E olha como eu estou vivendo. Olha o que eu faço. 1 João capítulo 2, versículo 6, se eu não me engano, João ele vai dizer assim na sua carta, aquele que diz estar nele, nele quem? Jesus. Aí ele termina dizendo, deve também andar como ele andou. Às vezes eu me pego assim, algumas pessoas perguntando, mas como eu posso viver, como eu posso ser cristão, como eu posso viver o cristianismo? Olha para a vida de Jesus, faça o que Jesus fez, viva como Jesus viveu. Jesus não só nos disse o que fazer, ele nos ensinou. Se você perceber,
a vida dos discípulos lá em Atos, da história da igreja, é um reflexo da vida de Jesus dita nos evangelhos. Eles não fazem nada contrário do que Jesus havia feito. Eles fazem os mesmos milagres de Jesus, eles buscam as mesmas pessoas que Jesus, eles falam do evangelho para as mesmas pessoas que Jesus fala, eles servem como Jesus serviu. Eles não fazem nada diferente do que Jesus fez. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, o servo não é maior que o seu Senhor. Mas sabe o que me entristece, igreja? É que os discípulos, eles passaram 3 anos e meio com Jesus. Ouviram os sermões de Jesus, dos lábios de Jesus, viram os milagres de Jesus, testemunharam a ressurreição de Lázaro, mas mesmo assim não conheciam a Jesus. Mesmo assim não haviam visto a essência do ministério e da missão de Jesus. Por isso eles estavam brigando por poder. Por isso eles estavam brigando por status, porque eles ainda não haviam entendido o propósito de Jesus. Quando nós perdemos Jesus de vista, o Evangelho perde o sentido para nós. O que é o Evangelho? Jesus Cristo. O que é as boas novas? Jesus Cristo. Quando eu e você perdemos Jesus de vista, tiramos Jesus do centro do nosso cristianismo, a fé cristã não tem mais sentido para nós. Aí nós colocamos as nossas vontades acima da vontade de Deus. Colocamos o assim eu penso, o assim eu quero, acima do assim diz o Senhor. E aí quando nós olhamos, eu sou obrigado a dizer para você o seguinte, que esses discípulos que estiveram 3 anos e meio com Jesus, viveram com Jesus, ouviram os sermões dos lábios de Jesus, estavam cegos. Cegos pelo excesso de luz. Eles tinham toda a luz. Eles tinham o próprio Jesus. Eles tinham toda a luz, mas eles estavam cegos. Cegos pelo excesso de luz. Eles tinham toda a luz, mas ainda não conheciam, não haviam entendido a essência da luz que haviam recebido. E deixa eu dizer para você que está aqui nessa manhã. Você conhece a essência da luz que Deus te deu? Você conhece a essência do chamado que Deus fez para você? Porque os discípulos, eles tinham tanta luz e pouca prática. Por isso eles estavam cegos pelo excesso de luz. Sabiam tudo sobre Jesus, mas não tinham um relacionamento pleno com Ele. Às vezes nós podemos, nos dias de hoje, sabemos tudo, saber profecia de alto a baixo, de cor, mas não temos um relacionamento com Jesus. Não desenvolvemos um relacionamento íntimo com Jesus. E quando nós agimos dessa maneira, nós estamos caminhando para o mesmo destino dos discípulos. Estamos nos tornando cegos pelo excesso de luz. Temos toda a luz, mas aí quando nós olhamos para a parte prática da nossa vida cristã, não temos nada. Parece que às vezes nós não entendemos a essência do chamado que Jesus nos fez. Mas sabe o que é mais interessante? É que logo na sequência, Marcos, que o Evangelho de Marcos, alguns teólogos vão dizer que na verdade deveria ser o Evangelho de Pedro, porque Marcos ele escreve as palavras que são ditadas pelo apóstolo Pedro. Logo na sequência ele vai dizer o seguinte no versículo 46, para eu e você aí podemos entender o porquê que vem logo esse pedido em cima de Tiago e João e depois vem a história do cego, Bartimeu. O interessante é que no versículo 46 de Marcos capítulo 10, acompanhe comigo, Marcos capítulo 10, versículo 46 é dito o seguinte: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com quem? Com os discípulos. Marcos faz questão de enfatizar que os discípulos estão presentes. E numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Olha que interessante isso. Nos versículos anteriores nós sabemos o nome deles, Tiago e João. Nós sabemos o nome do pai deles, Zebedeu. E nós sabemos a profissão deles, pescadores. Só que no próximo versículo 46, Marcos ele vai dizer assim, um cego, mendigo, chamado Bartimeu. Deixa eu dizer para você, alguns teólogos concordam que Bartimeu não era o nome desse homem. Bartimeu ele é
a junção aramaica de Bartimai, que significa filho de Timeu. É como se alguém passasse por ali e dissesse: quem é aquele homem ali? Ah, aquele ali é o filho de Timeu. Só para não dizer que ele não tem identidade nenhuma. Quem é? É o filho de Timeu. E aí depois ele enfatiza dizendo: ele é cego, mendigo e filho de Timeu. Quando nós olhamos para a cultura da época, os cegos eles estavam entre aqueles que não mereciam o reino de Deus. Mendigo também estava entre aqueles que não mereciam o reino de Deus. Eram considerados como aqueles que estavam sofrendo os piores castigos de Deus. Você entende porque em um momento quando Jesus vai curar um cego, os discípulos com a mentalidade dos fariseus, eles dizem o seguinte: Senhor, quem pecou? Não é assim que eles dizem? Para que esse permaneça cego. E Jesus diz: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Mas isso acontece para que seja manifestado o quê? A glória de Deus. Então veja, na mentalidade da época, na cultura da época, um cego, mendigo estava totalmente destituído da graça de Deus. Era uma pessoa desprezada. Era uma pessoa que não tinha importância nenhuma para a sociedade. E agora você olha, esse cego que está sentado à beira do caminho, e no versículo 47, esse cego, ele, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando esse cego diz isso, ele traz uma grande verdade para mim, para você e também para os discípulos que estavam acompanhando a Jesus. Quando esse cego ele diz: Jesus, filho de Davi, ele está fazendo uso de uma expressão que nós chamamos de expressão messiânica, que é um dos nomes que denotam o nome do Messias. Então veja, a Bíblia diz muito que quando o Salvador viesse, ele seria conhecido como o quê? Filho de Davi, porque ele viria da linhagem e da casa de Davi. E aí quando você vê o cego dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, esse cego ele está fazendo uso dessa expressão messiânica. É como se ele estivesse dizendo assim: Jesus, eu sei quem você é. Jesus, para mim, ainda que eu não veja, você é o Messias prometido. E ele só ouviu falar de Jesus. Ele não havia andado com Jesus. Ele não havia visto os milagres de Jesus. Ele não havia ouvido as palavras dos próprios lábios de Jesus. Mas esse cego ele diz: Jesus, eu sei que tu és o filho de Davi, você é o Messias prometido. E aqui eu quero trazer uma reflexão para mim, para você que está aqui nessa manhã e para você que nos acompanha através do Facebook. Quem Jesus é para você? O que significa Jesus Cristo? Quando você ouve o nome de Jesus, o que vem à sua mente? O que você pensa quando você ouve o nome de Jesus Cristo? Quem Ele é para você? E o interessante é que no versículo 48 é dito o seguinte: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais as pessoas tentavam calar esse cego, esse mendigo que estava sentado à beira do caminho, mais ele clamava, mais ele buscava. E deixa eu dizer para você, as pessoas tentando neutralizar a fé desse cego, quanto mais as pessoas tentavam neutralizar a fé desse cego, mais ele clamava por Jesus. Como você age quando as pessoas tentam neutralizar a sua fé? Quando as pessoas olham para você e dizem assim: para com esse negócio de religião, que esse negócio é besteira. Quando as pessoas olham para você e dizem o seguinte: para com esse negócio de guarda de sábado, para Deus qualquer dia serve. Como você age quando as pessoas tentam neutralizar a sua fé? Quando as pessoas olham para você e dizem assim: se o seu Jesus fosse bom mesmo, por que as pessoas cristãs estão morrendo? Pessoas tentando neutralizar a sua fé. Se o seu Jesus fosse tão bom mesmo, por que crianças estão sendo violentadas? Como você se comporta quando as pessoas tentam neutralizar a sua fé? Quando as pessoas olham para você e dizem assim: há mais de 2000 anos as pessoas estão pregando e anunciando que Jesus vai voltar e morreram pregando isso e Jesus não voltou. Vá viver a sua vida. Como que você age quando as pessoas tentam neutralizar a sua fé? Você desiste no meio do caminho?
Você pensa em abandonar o caminho ou você faz como esse cego? Continua clamando, continua buscando. O interessante é que no versículo 49 é dito: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto. E foi ter com quem, igreja? Com Jesus. Versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Para quem Jesus fez essa mesma pergunta? Para quem, igreja? Para os discípulos. Jesus faz agora para o cego a mesma pergunta que ele fez para os discípulos. E agora eu fico imaginando, porque Jesus disse assim, é só para o rei estar à direita e à esquerda, é só para aqueles a quem o Pai determinou. E agora os discípulos que estão ao lado de Jesus, eles veem Jesus fazendo para o cego a mesma pergunta que fez para eles. E eu fico pensando, eu fico imaginando comigo, que esses discípulos agora olhando para isso, eles veem: será que é esse cego que vai se sentar à direita ou à esquerda? Será que é esse cego que vai ser maior no reino de Deus? Será que é sobre ele que Jesus está falando? Porque Jesus faz para ele a mesma pergunta que fez para nós. E se esse cego disser que quer se assentar à direita de Deus? E se esse cego disser que quer se assentar à esquerda de Deus? Será que é ele que vai reinar junto com Jesus? E aí agora o versículo continua: respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Você consegue ver a grande diferença entre os discípulos e esse cego? Os discípulos cheios de orgulho, o cego de maneira humilde. Humildade. Toda vez que nós nos aproximarmos de Deus, precisamos nos aproximar dele com humildade, reconhecendo quem ele é e quem nós somos. E o interessante é que eu fico pensando aqui comigo, o filme que se passa na cabeça desse cego, quando ele começa a clamar por Jesus, porque Isaías diz que quando o Messias viesse, ele faria o quê? Ele devolveria a vista aos cegos. Então esse cego, ele vê em Jesus a sua última e única esperança. Ele vê que Jesus é a última e única oportunidade que ele tem. E deixa eu dizer para você, você já percebeu que todos os dias Deus te dá uma última oportunidade? Todos os dias. Deus te dá uma última oportunidade de você aceitá-lo, de você servi-lo e de você permitir que ele use você. Todos os dias ele dá para você essa última oportunidade. Algumas pessoas vão dizer assim: ah, mas pastor, você está sendo um pouco alarmista. Deixa eu dizer para você, a Bíblia ela é urgente. A mensagem bíblica ela é urgente. Por isso que você vê textos bíblicos dizendo: hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Por isso você vê Jesus contando uma parábola dizendo assim do homem que juntou tesouros, juntou tesouros, falou assim: agora eu vou descansar e aproveitar o que eu juntei. Jesus olha para ele e diz assim: pobre, você não sabe que hoje mesmo pediram a sua alma? E o que você juntou, para quem será? E você vê Tiago escrevendo assim: você não sabe que a sua vida é como neblina, que hoje aparece e logo desaparece? Por isso que todos os dias Jesus nos dá uma última oportunidade. Por isso que Jesus nos dá o hoje. Hoje é o dia que nós temos para entregar a vida a Ele. Hoje é o dia que nós temos de permitir que Ele use a nossa vida para alcançar outras pessoas. Hoje é o dia que nós temos de falar de Jesus para as pessoas que perecem. Nós não temos o amanhã, nós temos o hoje. E se eu tiver o amanhã, pastor? Amanhã é a sua última oportunidade. E depois? É a sua última oportunidade. Nós precisamos encarar a urgência do Evangelho. Porque esse cego, nós podemos dizer que esse cego, ele estava cego. Olha o que diz o versículo 52. Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Qual foi a resposta desse cego para Jesus? Seguia Jesus estrada fora. Aonde Jesus ia, ele ia. Aonde Jesus estava, ele estava. O que Jesus pedia para ele fazer, ele fazia. E eu gostaria de dizer para você nessa manhã que esse cego, ele estava cego pela falta de luz. Esse cego estava cego pela falta de luz.
Os discípulos estavam cegos pelo excesso de luz. Bartimeu estava cego pela falta de luz. Porque quando ele se encontrou com Jesus, que João vai dizer que é a luz do mundo, a vida de Bartimeu nunca mais foi a mesma. Deixa eu dizer para você, existem pessoas ao seu redor, no seu dia a dia, que estão cegas pela falta de luz. Talvez você tenha vizinhos que estão cegos pela falta de luz. Talvez você tenha amigos que estão cegos pela falta de luz. E você tem essa luz. Você tem Jesus na sua vida, tem ou não tem? Se você tem Jesus na sua vida, você carrega a luz do mundo. E essas pessoas que estão cegas pela falta de luz, elas precisam ouvir de Jesus, que é a luz do mundo, para que elas não pereçam nas trevas. E eu gostaria aqui de dizer para você 3 atitudes de Bartimeu, que devem ser a minha e a sua atitude. Primeira atitude de Bartimeu, nós vemos no versículo 47, quando é dito: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando Bartimeu faz uso dessa expressão messiânica, ele deixa claro de quem ele depende. Ele deixa claro na mão de quem ele vai colocar a vida dele. A primeira atitude que Bartimeu tem aqui é uma atitude de dependência completa de Deus. Deixa eu dizer para você, eu e você precisamos aprender a depender de Deus em tudo. Não é isso que a lição comentou um pouquinho essa semana? Deus é a água e nós somos o quê? Os filhotinhos. Deus é o pai e nós somos o quê? O filho. Nós precisamos aprender a depender de Deus. O que é depender de Deus, pastor? É confiar nele em todos os momentos. É as coisas na sua vida estarem boas e você confiar que Deus está no controle. É as coisas na sua vida estarem péssimas e você ainda assim confiar que Deus está no controle. Dependência completa de Deus. Como diz uma música bem conhecida, quando você depende de Deus, você passa a adorá-lo pelo que ele é e não pelo que ele faz. Nós precisamos aprender a depender completamente de Deus. Segunda lição que nós aprendemos com Bartimeu, no versículo 48, diz o seguinte: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Segunda lição que nós aprendemos com Bartimeu, nós precisamos aprender a perseverar no caminho. Eu e você precisamos aprender a perseverar a andar com Deus. O que é alguém que persevera? É alguém que durante o seu trajeto, durante a sua caminhada, sofre algumas quedas, mas não desanima. Passa por algumas situações difíceis, mas não desanima. Isso é perseverança. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 14, aquele que perseverar até o fim, esse o quê? Será salvo. Nós precisamos aprender a perseverar em seguir ao Senhor. Nós precisamos aprender a andar com Deus em todo momento. Senhor, eu caí. Levanta, continua andando com Ele. Deus, as coisas estão difíceis. Levanta, continua andando com Ele. Senhor, eu vou desistir. Continua andando com Ele. Nós somos chamados a perseverar. Somente aquele que persevera vai alcançar a eternidade. É isso que Jesus disse. E a última lição que nós aprendemos com Bartimeu, terceira e última lição, nós encontramos no versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com quem? Com Jesus. Terceira e última lição que nós aprendemos com Bartimeu, renúncia. Deixa eu dizer para você, nós cremos que nós estamos passando por um processo chamado santificação. O que é o processo da santificação? O processo da santificação, de acordo com Ellen White, é o processo do que, igreja? De uma vida toda. Então entenda, todos os dias você vai ter algo a abandonar. Todos os dias você vai ter algo a lutar para vencer. Todos os dias. Por isso você precisa buscar a Deus todos os dias. Porque todos os dias você vai ter que escolher deixar algumas coisas. E esse cego, ele nos deixa uma lição de renúncia. Que quando se trata de Jesus Cristo, quando se trata da nossa salvação, nós não podemos pensar. Nós não podemos dizer, eu vou ver se eu deixo por Jesus. Nós precisamos deixar. Faz parte do processo.
Nós nunca seremos santos no sentido pleno da palavra. Mas nós passaremos por esse processo de santificação. Todos os dias Deus nos apresenta algo que nós precisamos deixar. Todos os dias Deus dirá para nós o que nós precisamos renunciar. E nós precisamos estar dispostos a isso. Mas sabe qual é o segredo para que isso aconteça? Você tomar a primeira atitude. Quando você decide depender completamente de Deus, você persevera no caminho. E você não pensa para abandonar aquilo que Deus está pedindo para você abandonar. Eu estava comportando na cidade de Ourinhos, né, lá quase perto do Paraná ali. E ali comportando, vocês sabem que comportagem é fé, né? É fé. Comportagem é fé. Eu comportei todas as férias. Todas as férias. Tinha bolsa da faculdade 100% até o final do curso. Deus me abençoou e não precisei pagar. Eu paguei só o primeiro semestre do curso de teologia. Do segundo semestre em diante, Deus me abençoou. Consegui uma bolsa de 100%. Sem precisar trabalhar para a faculdade ainda. Uma bolsa filantrópica. E aí as pessoas disseram, você vai continuar comportando? Falei, vou. Porque eu havia me comprometido com Deus que todas as férias eu iria comportar. Passei 9 férias comportando. O pastor Gustavo foi meu líder por 3 campanhas. Ele e a Carol. E eu me lembro que ele estava comportando na cidade de Ourinhos. Já não era mais do pastor Gustavo, era o pastor Alan, que hoje está na APO, no colégio ali de Ribeirão Preto. E aí eu me lembro que eu estava comportando em Ourinhos. Estava eu e um amigo meu, minha dupla era o Caio, de Sorocaba, e aí comportando. E aí o Caio batia a palma e entrava nas casas. Eu batia e não entrava. Ou as pessoas não saíam. E aí eu me lembro assim que eu comecei a bater e nada. E vocês sabem que a gente, quem comporta, depende da revista. Vender uma revista para se alimentar. Você vende a revista, paga o seu almoço e volta para o campo. E aí eu me lembro que estava dando quase a hora do almoço. E eu ainda não havia vendido nenhuma revista. E aí eu vi o Caio, batia, entrava. Aí eu fiz a seguinte oração: Deus, já estou aqui há muito tempo e até agora eu não tive êxito aqui nesse período de comportagem. Deus, eu vou tentar até meio-dia. Está dando quase meio-dia. Se eu não entrar em nenhuma casa, eu vou voltar para a casa da campanha, vou falar com o Alan e vou voltar para casa. E aí eu me lembro que, porque, eu tinha um filho, tinha esposa, tinha que pagar aluguel, alimentação e estava dando tudo errado. E aí eu me lembro que eu cheguei assim, fui bater na próxima casa, a moça abriu o portão assim, e aí ela me disse, você está vendendo livros aqui, né? Eu falei, ela já sabe, então ela vai deixar eu entrar. Ela, mas eu não quero não. Eu falei, mas moça, aí tem aquela questão de quebra de objeção, fui tentar dialogar. Não quero não, pode ir para a próxima casa. Bati, mesma coisa. Aí eu me lembro que eu falei pro Caio, Caio, tá difícil hoje, cara. Tá difícil de entrar nas casas hoje. Aí ele disse pra mim assim, se você quiser, eu já vendi revista, se você quiser eu pago o seu almoço e depois você me devolve. Eu falei, não, Caio, eu fiz um propósito com Deus. E eu vou confiar nesse propósito. E aí eu me lembro assim que conversei com o Caio, aí eu saí e continuei batendo e nada, irmãos, nada de entrar nas casas. E aí eu me lembro que foi a última casa que eu ia bater. E aí eu me lembro que eu bati, quando eu bati, saiu uma moça assim, ela abriu o portão e falou assim, entra. Aí eu já estranhei. Dizem que quando é bom demais assim, o santo desconfia, né? Aí eu estranhei, a moça abriu o portão, nem perguntou meu nome, nada, falou, entra. Entrei, aí quando eu entrei, ela falou, pode entrar aqui, senta no sofá. Entrei, sentei no sofá. Aí ela me disse, você quer almoçar? Eu olhei assim, eu falei assim para ela assim, é Dona Regiane o nome dela. Eu falei, Dona Regiane, depois do almoço com a senhora? Mas eu quero apresentar para a senhora o meu projeto. Aí ela, você vai apresentar um projeto? Tá bom. Aí ela sentou, começou assim, comecei a conversar com ela sobre o projeto, estudante, tal, assim conversando. O que eu fazia nas minhas ofertas. Todas as vezes no final da minha oferta, eu dizia assim para as pessoas, agora eu quero que você adivinhe, que curso que você acha que eu faço? E aí ela começou a dizer, você faz psicologia? Eu não.
Você faz fisioterapia? Não. Ah, então você está visitando as casas. Você faz assistência social? Eu falei, não, dona Regiane. Ela, o que você faz, Everton? Eu falei, dona Regiane, eu sou estudante do curso de teologia. Eu estou me preparando para me tornar um pastor. E aí quando eu disse isso, aquela mulher começou a chorar. E aquela mulher chorava. E eu sem entender nada. Eu disse, dona Regiane, por que a senhora está chorando? Ela me disse o seguinte, sabe, Everton? Ela tinha 2 filhas. Sabe essa minha filha aqui mais velha? Então, o pai dela foi preso semana passada. E sabe essa minha filha mais nova aqui? Falei, sim. O pai dela foi preso ontem. E eu não sei como contar para ela. Aí ela me disse palavras que eu gravo, que eu levo comigo até hoje. Ela disse assim, ó, essa noite eu orei a Deus e disse o seguinte, Everton, Deus, eu vou tirar a minha vida. Deus, eu estou cansada de sofrer. Deus, se o Senhor ainda se importa comigo, envia um servo teu na minha casa amanhã, senão eu vou tirar a minha vida. E aí eu olhei para ela e disse, dona Regiane, eu estou aqui para dizer para a senhora que Deus ainda se importa com a senhora. E deixa eu dizer para você, já pensou se eu tivesse desistido no meio do caminho? Já pensou se eu tivesse voltado para casa por causa das minhas vontades? O que teria acontecido com aquela mulher? Se eu não tivesse perseverado em fazer aquilo que Deus pediu para eu fazer? Deixa eu dizer para você, talvez a sua história não é igual à história da dona Regiane. Talvez a decisão que você tem que tomar não é a mesma decisão que eu tive que tomar naquele dia. Mas talvez nessa manhã, você que está aqui, você que está me ouvindo através do Facebook, talvez nessa manhã Deus está dizendo para você o seguinte, aprenda a depender de mim. Aprenda a confiar que eu estou no controle da sua vida. E quando as coisas estiverem ruins, não se desespere. E quando as coisas estiverem boas, não se desespere. Aprenda a depender completamente de mim. Talvez nessa manhã Deus quer dizer para você que está pensando em abandonar a igreja, em abandonar a fé, em não levar mais o seu cristianismo a sério. Deus está dizendo para você nessa manhã, continua lutando, continua remando, não é hora de desistir, não é hora de abandonar o barco, porque nós estamos voltando para casa. Os sinais indicam isso e deixam claro, nós podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. E deixa eu dizer para você, você que está pensando em sair da igreja, em abandonar a igreja, isso não é a hora. Esse não é o momento. Esse é o momento de você se aproximar mais de Deus. Esse é o momento de você andar mais plenamente com Deus. É o momento que Deus olha para você e diz assim, continua perseverando no caminho. Porque a coroa da vida eterna está guardada para você que persevera. E pode ser que nessa manhã existem pessoas que estão nos assistindo e que estejam aqui. Que Deus está dizendo assim para você. Até quando você vai continuar fazendo o que eu disse para você deixar de fazer? Até quando você vai continuar assistindo aquilo que eu pedi para você não assistir? Até quando você vai continuar tendo atitudes que você sabe que não me representam? Até quando você vai continuar acomodado e não vai falar de mim para as pessoas? Talvez nessa manhã Deus está pedindo para você renunciar às suas vontades, para que a vontade dele possa se cumprir plenamente na sua vida. Eu gostaria de nessa manhã orar por você que quer dizer assim nessa manhã, Deus, a minha vida é tua. Eu dependo completamente do Senhor. Deus, eu decido a partir de hoje, se ainda não tomei essa decisão, eu decido a partir de hoje, Deus, se a minha vida estiver boa, eu sou teu. Deus, se a minha vida estiver ruim, um caos, eu sou teu também. É o seu desejo nessa manhã? Gostaria de convidar você também aí que está acompanhando através do Facebook, é o seu desejo nessa manhã? Dizer, Senhor, a minha vida é tua. E porque a minha vida é tua, eu vou perseverar em segui-lo. E eu vou renunciar às minhas vontades para fazer as tuas vontades.
Queria convidar você a se colocar em pé, aonde você está, para nós podermos orarmos e fazermos essa oração de entrega ao nosso Deus. Senhor Deus que está nos céus, nós queremos agradecer ao Senhor porque a nossa salvação não depende das nossas obras. A nossa salvação foi um ato de graça. Nós só podemos sonhar com a eternidade porque um dia Jesus Cristo deixou a eternidade para vir a este mundo pagar o preço do nosso pecado. Por favor, Senhor, coloque em nosso coração dependência completa do Senhor. Nos ensina, Deus, a confiar que o Senhor está no controle da nossa vida. Quer as coisas estejam boas, quer as coisas estejam ruins, o Senhor estará sempre no controle da nossa vida. Porque o texto bíblico diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós não queremos que isso aconteça com nenhum de nós. Por isso nós colocamos a nossa vida completamente em Tuas mãos. Nos ajuda a perseverarmos em segui-lo. E nos ajuda, Deus, a renunciarmos às nossas vontades para fazermos a Tua vontade. Reina em nós, reina sobre nós e nos usa. Que nós não sejamos cegos pelo excesso de luz e nem cegos pela falta de luz, mas que nós andemos com Jesus e caminhemos com Ele todos os dias da nossa vida. É a nossa oração, é o nosso pedido e o nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que você tenha um ótimo sábado. Para você, esperamos você na próxima transmissão. Que Deus te abençoe.